Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos de novo, aqui para apresentar o nosso trabalho, mais um trabalho, graças a Deus, mais um tema. O tema dessa semana nós vamos falar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou para Santa Faustina que 1 hora de meditação sobre a sua paixão vale mais do que 1 ano de jejum a pão e água. Todas as sextas-feiras, claro. Então, meus irmãos, a importância da gente meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que ele sofreu, o quanto ele sofreu por nós e o quanto nós somos ingratos, A maioria, a humanidade ingrata, que esqueceu que Deus, na pessoa do Cristo, do seu Filho, é o mesmo Deus, que se fez homem, o quanto ele sofreu para nos resgatar, para nos libertar das mãos do inimigo, do bandido, do desgraçado, do demônio. E nós nem paramos para pensar nisso, nem paramos para pensar nisso. Quantos de nós, a grande maioria, infelizmente. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por nos ter libertado das garras do inimigo, essa poesia, esse poema dessa semana lhe ajude a meditar, Sempre se olhar para o crucifixo, lembrar o quanto Jesus sofreu por nós, no nosso lugar, sem merecimento nenhum da nossa parte, tá bom? Então vamos lá ao nosso poema dessa semana. E antes de começar, eu queria, já deixa o seu like, Já se inscreva, se não é inscrito ainda, faça um comentário. Vamos evangelizar juntos, gente. Vamos evangelizar juntos. Vamos levar o nome de Jesus ao mundo inteiro, para que Jesus seja conhecido, seja amado e seja adorado. Amém? Então vamos lá. Eu comecei com um versículo de Isaías, Isaías 53. Eu peguei só 2 versículos, mas é interessante que vocês... A profecia de Isaías com relação ao sofrimento de Jesus, ao Cristo sofredor, é impressionante, impressionante. Aí eu peguei só 2, o versículo 4 e o versículo 6. Diz assim: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Na verdade, desde toda a eternidade, Jesus, sendo Deus, conhecia essa realidade, que para resgatar a humanidade teria que enfrentar a paixão. E desde o momento da sua concepção, quando assumiu a nossa natureza, ele já via com clareza tudo o que ia sofrer. E aqui dá para entender a força que tem o pecado, que para o homem ser resgatado, Deus quis se encarnar, pois só ele podia pagar a dívida contraída. E quis pagar com a própria vida, e a humanidade, pelo pecado ferida, podia se libertar. A maior parte da vida, Jesus passou desapercebido, e só aos 30 anos é que ficou conhecido, e aquele povo sofrido via, na pessoa de Jesus, o Messias prometido. Jesus começou sua missão, desceu ao rio Jordão, e por João foi batizado. Pelo Espírito ao deserto foi levado, e depois de 40 dias de jejum e oração, pelo diabo foi tentado. Vencida a tentação, Jesus entra em ação e começa seu apostolado. Vai de povoado em povoado, pregando e fazendo cura. Acolhe sempre a quem o procura. Por isso fez muitos amigos. Porém, seus inimigos, cheios de ódio e preconceitos, queriam encontrar um jeito de fazer Jesus calar e assim eliminar aquele que os ameaçava, pois Jesus os censurava e até os exortava para mudarem de vida. Não teve apelação, endureceram o coração e tomaram a decisão. É melhor que morra um só pelo povo do que perecer toda a nação. Esse versículo está em João 11:50. E para prender Jesus esperavam uma ocasião, pois temiam a multidão que ao mestre seguia. Chegou o grande dia, aquele que com o mestre o pão no prato comia, levantou contra ele o calcanhar. E, para se cumprir as escrituras, foi a Jesus entregar. E para não correr o risco de errar,
combinou com os soldados: aquele a quem eu beijar. Terminada a Santa Ceia, como era a tradição rotineira, foram ao Monte das Oliveiras se recolher para rezar. Jesus entrou em agonia e começou um suor de sangue que pela terra escorria. E enquanto Jesus sofria, rezava ao Pai e pedia que fosse feita a sua vontade e não do jeito que ele queria. Jesus foi preso por um julgamento injusto à morte e foi condenado. Foi entregue a Pilatos e por ele flagelado. Mas antes de ser levado para ser crucificado, com uma coroa de espinho nosso rei foi coroado e quase que descarnado pela flagelação, foi cuspido e escarrado, sem nenhuma compaixão, e depois foi atrelado entre o mau e o bom ladrão. Jesus abraçou a cruz, o eterno altar do sacrifício cruento de expiação, e começou a procissão. Jesus, com fome, com sede, com febre e sem dormir desde a última refeição, chega à exaustão e, sob o fardo pesado da cruz, pela primeira vez vai ao chão. E quase sem condição de poder se levantar, sem ter uma mão amiga que pudesse lhe ajudar. E sob os insultos, pontapés e chicotadas, blasfêmias e cusparadas, afinal, com o esforço sobrenatural, consegue se reerguer, pois precisava fazer o trajeto triunfal. Com um amor paternal, reinicia a caminhada, e alguns passos dali encontra a mãe amada e cai pela segunda vez sobre aquela cruz tão pesada. A mãe, pela espada de dor transpassada, se enche de compaixão, corre-lhe e estende a mão, tentando lhe amparar. Meu filho, minha mãe, é o que conseguem sussurrar. Aos trancos e arrancos levantaram o Salvador. Quem pode pensar a dor que sofreu o nosso rei? Mas para cumprir a lei, aceitou passar por isso, pois assumiu o compromisso de resgatar o seu povo, trazer um mandamento novo, o mandamento do amor. Foi isso que nos mandou naquela ceia derradeira, e não foi por brincadeira que ele tanto nos amou. Continuando o caminho para ser crucificado e sob o fardo da cruz cada vez mais pesado, Jesus vai de novo ao chão. Vem chegando do campo um homem chamado Simão e, por imposição, ajuda nosso Senhor, que não tem mais condição. Chegaram ao Monte Sião, aquele mesmo que Abraão, segundo a tradição, seu filho Isaque ia sacrificar. Jesus, ainda ensanguentado, o tecido no corpo colado, de suas vestes, Jesus é despojado, e assim, nu e humilhado, o sumo bem foi crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.